Olá, meus amigos, minha cordial saudação a você. Mando meu abraço a você nesse sábado. Deus possa abençoá-los grandemente. Espero que você, juntamente comigo, nós possamos crescer espiritualmente com a lição número 6, onde fala sobre outras lições do Mestre dos Mestres. Grande Senhor Jesus Cristo, nós estudamos a lição da semana passada, terminada hoje, né? E foi sobre o Mestre dos Mestres. Quanta coisa aprendemos sobre Jesus Cristo, como ele revelou o Pai, como ele fez o ministério da reconciliação, como os seus primeiros discípulos falaram dele. E agora vamos falar de outras lições tão importantes do tema de educação cristã. O verso para a nossa meditação é um pensamento de um escritor chamado Juan Carlos Ortiz. Ele diz o seguinte: discipulado é mais do que conseguir conhecer aquilo que o mestre conhece. Discipulado é conseguir ser aquilo que o mestre é. Isso é discipulado. O verso áureo está em Mateus 10, verso 52. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Maravilha, esse verso que fala sobre a transformação deste homem cego. Uma das coisas maravilhosas que Cristo fez nessa terra foram os seus milagres, foram coisas maravilhosas. Ele dedicou bastante tempo em curar as pessoas, porque isto diminuía o sofrimento das pessoas. Isso mostra como nós dependemos do poder de Cristo em nossa vida para diminuir o nosso sofrimento. Talvez isso seja uma das coisas mais básicas do cristianismo, a mudança da condição humana de pecadora, de sofredora, para uma condição de perdoados e então de uma vida feliz. Quando olhamos para o nosso mundo hoje e até para a igreja, nós percebemos como a natureza pecaminosa, ela continua fazendo estragos. E muitas vezes ela nos afeta de uma forma assim tão de perto, que às vezes nós nos colocamos em situações constrangedoras diante das pessoas por causa da natureza pecaminosa. Quantas pessoas nós vemos excluídas da igreja, disciplinadas, porque as pessoas praticaram pecados que à primeira vista parecia tão bom, mas depois então se tornou um peso na consciência das pessoas, se tornou um erro fatal para as pessoas. Uma coisa é certa: ninguém tem o direito de apontar o dedo para ninguém, para indicar pecados das pessoas, porque todos nós temos pecados. Todos nós temos uma condição pecaminosa diante de Deus. E mesmo sendo um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura, muitas vezes nós insistimos em ter pecados ou pecadinhos que só Deus conhece. Por isso nossa natureza precisa ser dominada. Uma vez um fabricante de sabão estava com o ministro do Evangelho andando por uma rua. Os dois eram amigos, mas passando por um bar e vendo alcoólatras, vendo pessoas brigando, o fabricante de sabão, que era um incrédulo, olhou para o pastor e disse: pastor, parece que o evangelho que o senhor prega não está fazendo muito efeito no mundo não. A gente tem muitos pecadores nesse mundo, olha aí. O pastor não deu nenhuma resposta inicialmente, mas depois, ao descer a rua, viram um monte de crianças brincando no meio da lama, todas sujas, as roupas enlameadas. O pastor olhou e disse: parece que o sabão que o senhor fabrica não faz muito efeito nesse mundo não. Ainda tem muita sujeira nesse mundo. O dono o fabricante de sabão foi ligeiro em responder: pastor, mas o sabão precisa ser usado, senão não vale a pena, né? Ninguém vai ficar limpo. O pastor disse: pois é, meu amigo, o evangelho também precisa ser usado, aplicado à vida, para que as pessoas possam ser modificadas e transformadas. Por isso, nós precisamos de Jesus Cristo nos ajudando sempre, queira ou não queira. Ninguém está imune ao pecado. É a nossa natureza, infelizmente, é a nossa natureza. Houve um rei que ele queria provar que é possível mudar a natureza de um animal pela educação, ou seja, através de bons tratos, através de treino. E ele mandou pegar um lobo ainda novinho, e arranjar um lobo para ele, um filhotinho. E ele começou a cuidar desse lobo dentro do palácio como se fosse um cão doméstico. Ele cuidou durante alguns anos e foi treinando esse lobo, e era surpresa, as pessoas ficavam surpresas quando viam aquele lobo grande agora do lado dele no trono, ele no trono sentado e o lobo já sentado do lado dele no chão. As pessoas se admiravam, um lobo domesticado, e o rei se gabava dizia: tá vendo? Estão vendo? Consegui dominar a natureza deste lobo, ele agora é como se fosse um cão doméstico. Um dia foram numa caçada às raposas, e o rei então disse: vamos levar o lobo conosco, ele vai ser como um cão no meio dos cães.
vai nos ajudar a caçar. Ele tem o faro mais apurado do que os cães. E foram então para a caçada e chegaram numa floresta. De repente ouviu-se uivos de lobo. Uma matilha de lobo saindo das montanhas se aproximou e então de longe eles começaram a uivar. O lobo domesticado começou a olhar agora para o rei, olhar para a matilha de lobos que estavam à frente. E eles então uivavam para ele. Rapidamente aquele lobo que era domesticado, o rei tentou segurá-lo na coleira, mas ele rosnou ferozmente para o rei. E abrindo sua boca com seus dentes pontiagudos, ele então olhou para a matilha, se desvencilhou da mão do rei e se juntou àquela matilha e de lá desapareceu no meio da floresta densa. Na verdade, a natureza daquele lobo não havia sido modificada, havia apenas sido educada, treinada. Por isso, podemos dizer que, por incrível que pareça, só a graça divina e a ação do Espírito Santo pode mudar a nossa natureza pecaminosa em natureza transformada pelo poder da cruz. Não existe outra forma. Mesmo os personagens bíblicos escolhidos por Deus para realizar tarefas incríveis na sua obra, nas mais diversas épocas, essas pessoas escolhidas por Deus tiveram altos e baixos e dependeram de Deus para dar-lhes o perdão e conceder-lhes a graça de continuar na sua presença, transformados e restaurados pelo poder divino. Todos eles. Nós podemos falar, por exemplo, de alguns exemplos. Comece pensando em Adão e Eva, comece pensando em Caim. Pense em Abraão mentindo para proteger a sua vida por causa da beleza de Sara. Pense em Jacó fazendo trapaça para ganhar a bênção do irmão. Pense em Sansão, mulherengo e desobediente. Pense em Davi, desejando, planejando e executando um plano para satisfazer os seus desejos carnais. Pense no rei Manassés, idólatra, profano, ousado. Colocou um ídolo de Baal dentro do templo da casa do Senhor. Depois mandou matar o profeta Isaías, mas foram perdoados por Deus e suas naturezas transformadas em novas criaturas. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 5,17, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Ellen White escreveu em Meditações Matinais de 1962, na página 115, o seguinte: a aceitação da expiação de Cristo é o fundamento da verdadeira fé. Os que contemplarem suficientemente o espelho divino para ver e desprezar os seus pecados, sua dessemelhança com o manso e humilde Jesus, terão força para vencer. Só os que conseguirem olhar para o espelho divino e olharem a sua condição em relação a Jesus Cristo, terão condição de mudar e vencer. Todos quanto em verdade creem, confessarão e abandonarão seus pecados. É preciso olhar para Jesus, para o espelho divino, para ver o que os nossos pecados fizeram com Jesus na cruz. O grande pregador Charles Spurgeon, ele disse: eu tenho pregado o evangelho de Cristo Jesus por muitos anos, e eu nunca vi Jesus Cristo rejeitar ninguém que tenha confiado nele e pedido perdão por seus pecados. Nunca vi, dizia Charles Spurgeon. Nunca vi Jesus lançar fora ninguém que se aproximou dele de forma sincera. Nunca me encontrei com um só homem que tivesse sido recusado por Jesus. Ele dizia: tenho conversado com mulheres, as quais ele restituiu a pureza primitiva. Tenho conversado com bêbados, que eram alcoólatras inveterados, e Jesus os livrou dos seus vícios. Tenho visto pessoas culpadas de horríveis pecados, que se tornaram puros como crianças, verdadeiros milagres do Evangelho. Nós vamos ver hoje, nesse estudo, já estamos assim comentando, e vamos ver no estudo da semana, como o Senhor Jesus pode, através da educação cristã, nos mostrar através de outros exemplos, como podemos nos aproximar dele, para que ele possa fazer o máximo por todos nós, para que possamos ser representantes e a semelhança do Senhor Jesus Cristo, representantes de Cristo nessa terra. Jesus pode fazer muitos milagres em nossa vida, pode modificar nossa natureza humana, para que nós possamos testemunhar do que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa que se aproxima dele. Vamos então ao estudo dessa semana. Com certeza Deus nos abençoará e vai ser também outra fase maravilhosa de aprendizado esta semana. Conto com você em todos os dias. Que Deus te abençoe então neste sábado. Amém.